Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 16, de 14 a 20. A igreja do Cristo vivo é uma igreja que acredita em milagres. Amém ou não? Amém. Então, se você não crê em milagres, você não pode fazer parte da igreja do Cristo vivo. Tá certo? Vou provar a tese aqui agora, né? No texto. Versículo 14. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e foi batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. A igreja do Cristo vivo é uma igreja que crê em milagres. Crê ou não crê? A igreja, ela existe por causa do milagre da ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé é vã. Não adianta pregar o evangelho. E Jesus começa aqui, após a sua ressurreição, ele aparece só para a igreja, mas ele aparece só para as mulheres. Talvez porque a mulher fala muito, a facilidade de comunicar logo. Talvez essa fosse a estratégia. Mas o que é triste no texto, veja aí, por favor, versículo 14, vamos ler juntos? Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e dureza, o quê? Preste atenção, a incredulidade e a dureza de coração não era dos crentes, era dos líderes. Os apóstolos, uma crise presbiteriana, todo mundo sentado à mesa. Sentado à mesa. Lá em João diz que eles estavam reunidos com as portas, o quê? Trancadas, com medo dos judeus. Então presta atenção, Jesus aqui, a expressão no grego, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. Censurou. Essa palavra censurar aqui é muito forte. Uma repreensão. Como é que vocês vão ser igreja? Como é que vocês são igreja se vocês não creem nos milagres? No milagre da ressurreição. E teve um presbiteriano que não estava aqui, chamado Tomé. Faltou o culto no primeiro da semana. Só na outra semana ele disse: não, se eu não ver o corpo e não tocar. Irmãos, prestem atenção. Se nós queremos ser a verdadeira igreja de Cristo, nós temos que ser uma igreja de crentes. Uma igreja que acredita em milagres. O que o liberalismo teológico fez?
no século XIX. Um sujeito chamado Bultmann, Rudolf Bultmann, ele disse o seguinte: nós temos que desmitologizar o Novo Testamento. Vamos tirar os milagres do Novo Testamento. Sabe o que sobrou? Nada. Porque a encarnação é um milagre. A união teantrópica de Cristo é um milagre. A impecabilidade de Cristo é um milagre. O ministério de Jesus foi marcado por milagres. A expiação, a morte, a ressurreição, tudo é o quê? Milagre. A vida cristã é um milagre. Você nasceu de novo porque você foi regenerado pelo Espírito Santo. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então nós temos que ser uma igreja crente, cheia de fé. A gente tem que crer nos milagres do passado e tem que crer nos milagres do presente também. Jesus diz assim, versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será o quê? Condenado. Então nós temos o milagre da ressurreição. Cristo está vivo. Nós temos que crer nos milagres da conversão. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o que há. Então ele diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando a gente prega o evangelho como igreja, o Espírito Santo faz aquele que é o maior de todos os milagres, que é produzir fé no coração das pessoas. Irmãos, a ressurreição de Cristo possibilitou a nossa ressurreição espiritual. Efésios capítulo 2, versículo 1: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A igreja do Cristo vivo é a igreja do milagre. E milagre tem que acontecer todo dia aqui. Estou gostando da cara de vocês, não? Milagre da ressurreição de Jesus, milagre da ressurreição espiritual de pessoas. Amém? O mundo é um cemitério. E nós pregamos para defuntos espirituais. E o Espírito Santo vai lá e produz vida, ressuscitando as pessoas espiritualmente. Milagre da ressurreição de Cristo. Milagre da ressurreição de pessoas. Quem crê será salvo. Terceiro tipo de milagre: o milagre da sobrevivência da igreja. Veja o texto. Versículo 17. Vamos ler juntos até 18? Vamos lá? Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos, eles ficarão o quê? Curados. Tem gente que pega esse texto aqui e põe uma faixa na frente da igreja. Hoje vai ter cura, vai ter libertação.
Só não fala que vai tomar cicuta. Esse texto aqui é o texto mais deturpado. Porque esse texto aqui está no contexto da missão da igreja. A igreja será capacitada poderosamente para comunicar o evangelho. Falarão novas línguas aí, não é? Halaxalabai, halaxalabai, halaxalabai. Falarão novos idiomas. Porque vai pregar toda criatura, vai fazer discípulo de todas as nações. Quando o Espírito desce em Atos dos Apóstolos, cada um ouviu na sua própria língua das grandezas de Deus. Isso aqui não é glossolalia, são idiomas, dialetos. A igreja será capacitada poderosamente para comunicar o evangelho. A igreja também vai expelir demônio. Porque para o Espírito Santo entrar, o diabo tem que sair. Não tem jeito. O pessoal gosta de entrevistar demônio. Eu já vi aí nas igrejas, faz entrevista. Ô, demônio, como é seu nome? Ah, meu nome é Juvenal. Você gosta dos presbiterianos? Gosto, eu vou lá, ninguém mexe comigo. Agora quando eu vou ali na igreja lá, veja, irmãos, a igreja tem que crer que nós vamos fazer essa obra no poder do Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo nós vamos comunicar. No poder do Espírito Santo nós vamos o quê? Confrontar os demônios. Confrontar. Poder para comunicar. Poder, autoridade espiritual. Poder também, veja aí, de proteção. De curas. Você acredita em cura ou não? A gente ora, Deus é soberano. Ele cura se Ele quiser. Mas que a gente tem que orar. E uma igreja que está na missão, ela é protegida. Deus sara a igreja, cura a igreja, restaura a igreja, protege a igreja. Esse negócio aqui de beber coisa mortífera, não é você chegar aqui e dizer, olha, pastor Arival aqui é crente. Aí você ficar esperando que eu morra e eu não morro, tá vendo aí? O homem é crente. Não tem nada a ver. Lembra quando o pastor Ronaldo Lidório estava trabalhando nos Concombas? Quantas vezes a água que ele bebia foi envenenada pelos feiticeiros Concombas? Significa que nós, como igreja, quando a gente vai fazer a obra de Deus, no poder de Deus, nós estamos com o corpo fechado. Você não acredita nisso, não? Milagre da proteção. Prenderam Pedro. Mataram Tiago. Mas havia oração incessante por parte da igreja a favor de Pedro. A igreja orou e Deus deu ordem aos anjos a respeito de Pedro. Foi lá e tirou Pedro. Você crê nisso ou não? Você crê que Deus protege a igreja hoje ou não? E você sabe que as forças demoníacas conhecem quem são os dele e quem são os contra ele. Lembra que lá em Éfeso, uma turma quis tirar demônio.
E usou o nome de Paulo. E os demônios disseram, não, Paulo é conhecido. Nós conhecemos Paulo. Presta atenção, irmãos. A igreja do Cristo vivo é uma igreja cheia do poder do Espírito Santo para fazer essa obra sobrenatural. De comunicar, de libertar, de curar e de ficar imune aos ataques. Nós, como ovelhas de Cristo, fomos enviados para o meio de lobos. E qual é a comida de lobo? O prato principal de lobo, o que é? Ovelha. E não precisa nem estar assada. A sobrevivência da igreja é um milagre. Já queimaram Bíblia, já queimaram crente, já fecharam igreja, já proibiram de pregar. Mas as portas do inferno, não? Pronto. É um milagre. É um milagre você estar aqui hoje, nesse programa de índio, 11h30 da manhã, você podia estar na piscina, num barzinho lá no Guarujá, tomando cachaça. Você está aqui, porque a graça do Senhor lhe alcançou. Você está entendendo como é que é o negócio? A nossa luta é espiritual. A nossa luta não é contra pessoas, é contra principados e... Jesus está dizendo, vá. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Os que creem aqui não são aqueles que vão crer na pregação. Os que creem que Deus está com a igreja na missão. Eu tenho que crer nisso. Você precisa crer nisso. Diz o texto, versículo 19 e 20. O milagre da ressurreição, o milagre da pregação, o milagre da proteção. Versículo 19 e 20. Tem 2 andares aí. Olha o texto. Versículo 19 diz assim, de fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se o que? À destra de Deus. Qual foi o primeiro decreto que ele assinou? Quando sentou à direita de Deus? Mandou o Espírito Santo. Atos capítulo 2. Pedro explica, assentado à direita de Deus, ele derramou o Espírito. Isso que está acontecendo aqui foi o primeiro ato do Cristo entronizado. Porque ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Ele foi, o Espírito Santo veio. Agora, irmãos, departamento de cima, Jesus sentado no trono, reinando. Ele cumpriu o seu papel na redenção. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que a igreja faz? Diz o texto aí. O que diz aí? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Para aí. Eles pregaram milagre? Eles pregaram cura? Eles pregaram possessão demoníaca? Não, eles pregaram a palavra. E eles iam por toda parte, pregando a palavra. E diz o texto, cooperando com eles o Senhor. E confirmando o que? A palavra, por meio de sinais que se seguiam. A gente sai para pregar, Deus está com a gente, pregamos a palavra no poder do Espírito Santo, e aí, o departamento de cadastro lá em cima que vai resolver. Muitos são chamados, nós aqui embaixo, nós chamamos, poucos escolhidos,
Departamento de cadastro, lá em cima, não é comigo. Eu estou aqui para tirar pedido. Crê. Departamento de vendas. Departamento de cadastro. Eu não sei quem são os guris, você sabe? Cristo sabe, mas eu não sei. E eu prego o evangelho a toda criatura e digo para o cara, aceita Jesus, crê em Jesus. E é esse Jesus que vai confirmando. Os sinais não são perseguidos pela igreja. Os sinais vêm seguindo a igreja. É diferente, não é? Não precisa nem ser muito bom em português. Esses sinais seguirão aos que creem. Eu creio. Eu prego a palavra. Eu creio na ressurreição do Cristo. Eu creio que Deus pode ressuscitar pessoas que estão mortas espiritualmente. Eu creio que Deus liberta, cura. Você crê nisso ou não? Se você não acreditar, troca de igreja. E aqui nós queremos ser uma igreja que crê em milagres. Você acredita no milagre da providência de Deus? Nunca faltou, nunca faltará gente, nem dinheiro, nem recurso para a obra de Deus. Se nós estivermos crendo e fazendo o que Ele mandou a gente fazer, pode ter certeza que coisas extraordinárias irão acontecer. Amém? Então, o Cristo vivo está aqui hoje. A cruz está vazia, o sepulcro está vazio, mas Ele está sentado no trono. E Ele diz, vai. E Ele vai confirmando, fazendo os milagres que Ele quiser fazer. Ele é soberano. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém? Terminou. Vamos ficar de pé? Você vai orar assim, ó. Senhor, tira toda a incredulidade do meu coração. Sem fé é impossível. Nosso lema esse ano aqui é fé. Fé. Fizemos orçamento, estamos construindo o templo. Tive uma reunião agora, primeiro trimestre, arrecadamos quase 2 milhões a mais daquilo que foi orçado. Deus está fazendo milagre. Deus está trazendo gente, está convertendo gente, adolescentes, jovens. Deus está restaurando casamento, restaurando vidas. Deus está libertando pessoas do demônio aqui. Ele está aqui e é poderoso para realizar o que Ele quiser. Vamos orar? Senhor Deus, tira do nosso coração toda resistência, toda incredulidade, toda desobediência, Senhor. Amolece o nosso coração, tira a dureza do nosso coração. Que nós sejamos como crianças na nossa fé, no sentido de crer que o Pai pode tudo. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir essa missão tão gloriosa que o Cristo ressurreto nos deu, de levar o Evangelho, de pregar o Evangelho a toda criatura. Deus, que os sinais da Tua cooperação, que os sinais da Tua graça, da Tua bondade, da Tua providência, se manifeste aqui da igreja de Pinheiros, na vida de cada pessoa e de cada família, Senhor. Que nós possamos viver no sobrenatural, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que a nossa fé seja uma fé viva, uma fé operante, uma fé obediente, Senhor.
Abençoa-nos agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.